Oi, pessoal! Estou aqui hoje para fazer um vídeo que eu falei para vocês que eu iria fazer, que é o vídeo sobre um pouco da minha história, porque chegou muitas pessoas novas no canal e fica meio perdido, né? As mudanças que eu fiz e tudo mais, tem vídeos que eu estou casada ainda, hoje eu não estou mais casada, então eu vim aqui contar para vocês um pouco dessa história. Confesso que não vai ser um vídeo fácil, confesso que é um vídeo que eu pensei muitas vezes se eu fazeria ou não. Só que, enfim, eu acho que isso vai ser bom pra mim também poder contar um pouco e deixar o canal mais bem explicado, porque é muito confuso, né, os vídeos e nunca nos vídeos eu explico, eu só falo, agora eu tô indo mudar pra tal lugar. Então fica um pouco confuso. Então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Então vamos lá. Vou começar pelo mais óbvio, vamos dizer assim. Eu fui mãe muito jovem. Eu tive minha primeira filha eu engravidei com 18, ela nasceu, eu já estava com 19, né? Porque eu fiz aniversário durante a gestação dela. Eu faço aniversário 4 de agosto e nesse período eu fiz os 19 anos, quando ela nasceu eu estava com 19 anos. Então fui mãe muito jovem e logo que eu descobri que eu estava grávida, passou uns, eu acho que uns 3 meses, eu já resolvi morar junto com o pai delas, né? Aí o que que acontece? Só fui morar junto. Acaba que eu fui aos poucos, eu fui saindo da casa da minha mãe aos poucos. Minha mãe nem queria. Na época minha mãe falou: "Não precisa disso porque você está grávida. Você pode ficar aqui e tal". Eu poderia estudar porque eu estava formando, eu formei o terceiro ano do ensino médio já, na época era terceiro ano. Eu formei já grávida. Então, na época era vestibular, eu fiz o vestibular, porém, como eu engravidei, teve aquela coisa toda de ir morar junto. Na minha cabeça de jovem, de adolescente, eu sempre tive essa cabeça de quero ser mãe, quero casar e tudo mais. Então, eu não tinha muita maturidade. Então, acaba que eu só fui. Tipo assim, fiz o vestibular, não olhei nota, empolguei com essa história de morar junto com o pai delas, com o pai dela, né, até então, da primeira filha, é o mesmo pai. Só que assim, eu falo porque até então eu tava grávida, né, da primeira filha, aí eu resolvi morar junto. Queria sair da casa da minha mãe achando que eu ia ter liberdade, mas é um erro que a gente comete porque não é até às vezes melhor, né? No meu caso mesmo, eu ter ficado na casa da minha mãe, mas enfim, não tinha maturidade, não olhei vestibular, peguei e fui morar na casa da sogra, da mãe dele na época. Então não foi nem morar com ele, foi morar com minha sogra. E assim, não foi fácil, foi um casamento muito complicado. Gente, eu vou tentar resumir aqui pra vocês. Às vezes vai ter um pouco eu parando o vídeo, mas eu vou tentar resumir também para não ficar muito grande. Tentar ser o mais breve possível. Aí eu fui morar junto, que eu tava falando, e dali em diante, morando com minha sogra e tudo mais, já começou o casamento desde quando descobriu que eu estava grávida. Nosso namoro foi muito rápido, foi um namoro de 3 meses, eu já tá grávida, já tá morando junto, enfim, minha mãe falou que não precisava, acabou que eu fui. E o casamento foi um casamento tóxico e abusivo. Fiquei casada por 11 anos, tive outra filha, sim. Muitos às vezes vão julgar, né? Por que que ficou esse tempo todo? Sendo que desde a primeira gravidez já, né, já começou agressões físicas, verbais, quebrar as coisas. Só que o que acontece? Quando a gente tá fora, é muito fácil julgar as pessoas. Eu não conseguia, eu não tinha uma estabilidade financeira, eu não conseguia, eu tinha muito medo do que poderia acontecer se eu separasse, ameaças, tipo assim, era muita coisa envolvida. Eu morava
eu não queria, principalmente quando eu tive a segunda filha, eu não queria ter que voltar para casa da minha mãe, só que acaba que aconteceu, vou, né, ao longo da história vocês vão ver. Então, todos os medos que eu tinha, que eu previa do que ia acontecer, no fim aconteceu. Mas aí eu fui postergando isso aí. Como que eu vou fazer com duas filhas? Porque a primeira filha é muito, tinha sentimento, então era muito difícil sair também quando você gosta de uma pessoa, quando você tem um apego emocional. E mistura muita coisa, além do apego emocional, a estabilidade financeira, porque o que acontece, eu sempre trabalhei fora, mesmo quando eu não estava trabalhando fora, eu vendi roupa uma época, eu sempre procurei ter o meu dinheiro. Só que não era eu que mantinha a casa. É, então tinha isso, eu não teria uma casa para me ficar com minhas meninas, aí eu teria que pagar um aluguel, seriam muitas outras coisas envolvidas, fora a dependência emocional, fora o medo de separar e ter duas filhas. Eu sou filha de pais separados e não é fácil, não é legal. A criança sofre muito. Então tinha todas essas questões envolvidas. Aí eu fui adiando, a pessoa falava que ia mudar, que ia melhorar, e eu ia acreditando. Ficava um tempo bom, depois voltava tudo de novo. O que acontece é que ele tinha problemas, né, com álcool. Então, realmente não era fácil sair daquilo ali. E foi 11 anos, assim, muita luta, muito complicado, aguentando muita coisa. E até que eu consegui me separar. Na época também tinha a mãe dele que segurava bastante, sempre estava ali no meio, me defendendo, sempre tinha alguém para me defender. Ela faleceu no início da pandemia e quando eu me vi sozinha ali com ele, eu fiquei um tempo com ele, dei muita força quando a mãe dele faleceu, dei toda a força, mesmo na época, nos dias a gente estava brigado, porque ele tinha bebido muito, tinha sumido. Mas quando ela faleceu, eu fiquei com ele, dei muita força. Depois passou um tempo, ele voltou a beber e foi difícil, foi muito complicado. Eu não consegui mais porque eu me vi sozinha. E acabou que a gente separou. Separou com polícia, foi muito conturbado. Tinha medida protetiva, tive que ter a medida protetiva porque ele estava muito alterado. Eu me vi sozinha, sem ninguém para me proteger. Então, enfim, foi muito difícil. Aí, quando a gente separou, a gente morou esses quase 11 anos debaixo da casa da mãe. A gente morava, tá, tem que explicar essa parte pra vocês entenderem das mudanças. A gente morava, enquanto era casa, quando a gente casou, até um ano mais ou menos da minha primeira filha, a gente morou na casa da mãe dele, dentro da casa da mãe dele. E lá tinha uma casa embaixo que estava alugada. E aí passou um tempo, de tanto eu insistir com ele, pedir ele pra gente ter a nossa casa, eles pediram a casa de baixo pro casal que morava e a gente mudou pra casa de baixo. Foi quase a mesma coisa, mas assim, tava na casa de baixo, já tava separado, eu tinha, né, minhas coisas pra fazer na casa de baixo. Depois teve uma reforma, aumentou ela. Só que na época, um pouco antes da gente separar, um pouco antes da mãe dele falecer, tava tendo umas infiltração dentro de casa e tal, Aí ele resolveu alugar uma casa. E alugou essa casa, não foi eu que olhei nada, ele e a mãe dele tinham olhado, pegou e a gente foi pra essa casa. Só que antes, quando a mãe dele faleceu, eu até falei com ele, não precisa de ir, vamos ficar aqui mesmo e tal. Ele, não, já tá lá fechado, a gente fica lá. Fomos pra essa casa. Nessa casa, tem alguns vídeos aqui no canal de eu fazendo a minha primeira mudança, que era da casa que a gente morou a vida toda, da mãe dele, pra essa casa, que era num bairro lá muito bom. Aí tem eu nessa casa, tem as meninas numa banheira, que a casa era muito bonita, tinha uma banheira no fundo e tal. Só que o aluguel dessa casa era caríssimo, né? Então, quando eu separei, aí o que acontece? A gente se separou nessa casa, porque lá eu me vi sozinha, vizinho, nem tipo assim, gritava e tal, o vizinho não te socorria. Então foi nessa casa que eu tive que chamar a polícia, chorando e assim, relutando contra isso, mas não teve outro jeito, não teve. E aí, isso vai passando um filme na minha cabeça, gente. Por isso que eu falo pra vocês que não é fácil tá contando essa história aqui.
E aí, dessa casa eu peguei, quando a gente separou, eu conversei com a dona, ela foi muito arrogante e tal. Eu falei assim, não foi eu que fiz contrato com você, eu vou ficar só mais um mês aqui que tem pra vencer e vou sair. Não tem como eu ficar nessa casa com minhas filhas, sozinhas. O aluguel era muito caro e tal. É, não tinha jeito. E aí eu peguei, fiquei mais um mês, ela brigou comigo, eu falei assim, não tem jeito, tava pago esse mês, eu peguei, fiquei mais esse mês e saí. Voltei, até que eu resolvi voltar pra casa onde a gente morava. Voltei, depois desse um mês, fiz a mudança, voltei pra essa casa onde a gente morava, só que no primeiro dia que eu estava lá, e detalhe, eu só voltei pra lá porque ele tava ficando na casa de uma outra irmã, e não tava ficando nem na onde a gente morava, nem com a irmã dele que tava morando em cima. Então eu só voltei pra lá por isso, que a irmã dele até falou, não, você pode voltar, que ele não tá ficando aqui não. Pois no dia que eu voltei pra essa casa, voltei num dia, no outro dia, eu fui trabalhar e ele começou a me perseguir. Nesse outro dia, porque viu que eu tinha voltado pra lá, né? Eu tava mais próximo, ele voltou pra lá, foi atrás de mim. Aliás, no mesmo dia ele foi à noite lá, pediu pra voltar, chorou e queria dormir com as meninas. E aí começou a perseguição toda. No outro dia foi atrás de mim no meu serviço, pedindo pra voltar. Aí como eu não quis voltar, ele tomou o carro que tava comigo, que era o Renegade, e foi uma loucura. Aí minha irmã falou, vem aqui pra casa, porque ele vai ficar atrás de você. Peguei, eu arrumei minhas coisas e fui pra casa da minha irmã. Só que antes a gente passou em mãe. Foi então que ele foi na casa da minha irmã, aí quando a gente chegou de manhã já tava lá na porta ameaçando. Enfim, nesse dia ele então voltou, e como eu não quis voltar, ele começou as ameaças. Chegamos na casa da minha irmã, ele tava lá ameaçando, já tinha policiais lá, que os vizinhos tinham chamado. Ele gritava assim, só que a gente não tava em casa, graças a Deus, a gente tava na casa da minha mãe, não tava na casa da minha irmã. Aí o que acontece? Nesse dia ele foi preso de novo, que da primeira vez ele ficou preso de um dia pra noite porque o delegado... Eu chorei, eu não queria dar queixa, mesmo estando na delegacia, mas o delegado, os policiais, ninguém queria deixar eu sair de lá pra dar queixa, sem dar queixa, porque ele tava muito alterado. E nesse dia eu saí de lá, né, a primeira vez, com a medida protetiva e tudo mais. Aí quando foi nessa segunda vez, como ele quebrou medida, ele ameaçou policiais e tudo mais, ele foi preso. E dessa vez ele ficou lá 3 meses, deu 3 meses certinho. Só que o que acontece? Eu peguei, como eu nesse primeiro dia eu tinha pegado umas coisas lá em casa e tinha ficado de ir pra casa da minha irmã, eu peguei, mudei pra casa da minha irmã. Morei com ela lá, aí fiquei num quarto lá, peguei só as coisas, os móveis, pedi um frete pra levar os móveis pra casa da minha irmã. E fiquei, que ela falou, fica aqui comigo e tal, fiquei lá, a gente dividia aluguel, as despesas, então era mais leve, né, pra gente. Aí eu peguei e fiquei lá. Só que começou, um tempo antes dele ser solto, começou, tipo assim, não é fácil morar com outras pessoas, né? Aí eu comecei a querer voltar pra minha outra casa, onde os móveis até tava. Tem vídeo aqui no canal, eu mostrando. Então vai ter vídeos nessa casa que a gente alugou a primeira vez. Tem vídeos da quando eu tava morando com minha irmã e eu mostrando os móveis onde estava. Tem um vídeo que é assim, onde estão meus móveis, que é na casa antiga onde eu morava, onde tem a primeira mudança. Não sei se vai dar pra vocês entenderem. Mas aí morei com minha irmã e queria voltar pra lá. Só que o que acontece? Teve audiência, ele foi solto. Então ficou complicado. Hoje eu até entendo que ficou complicado de eu estar morando lá. Com ele sendo solto, ele ia me procurar lá de novo. Só que, sei lá, minha cabeça não estava muito boa. Eu não queria mais pagar aluguel, não estava dando conta mais de pagar, ajudar minha irmã no aluguel. Não estava fácil morar com outra pessoa, né? Que era minha irmã e tal. Ela também tinha a vida dela, a filha dela. E aí, eu fui pra essa casa,
falei que eu ia voltar pra lá e tal, só que no dia aí não aceitaram eu ficar lá e tal, e eu tive que pegar meus móveis tudo de lá nas pressas e arrumar outra casa pra mim. Foi onde tem vídeo no canal que eu me mudei pro Guinda, que é um distrito pertinho lá de Diamantina. Eu me mudei pro Guinda, tem vídeos lá, e que o aluguel era mais em conta e tal. Deu pra me ficar lá um tempinho. Só que eu fui ficando lá, as coisas apertaram. Eu passei por uma fase difícil. Então, tudo que eu falo pra vocês que eu tinha medo de passar, eu pensava muito lá na separação, eram essas coisas. E eu passei por tudo, eu passei por muita coisa. Além de ter sofrido tanto no casamento, quando eu separei, eu passei por muita coisa. Teve essa coisa de morar com minha irmã, teve essa coisa de não me aceitarem lá na casa e meus móveis estavam lá, e eu na casa da minha irmã e meus móveis lá na outra casa. Muito complicado. Continuando aqui, gente. Meu telefone tocou, tive que atender. Enfim, fui para essa casa do Guinda, passei outro aperto que era um dos meus medos, que eu fiquei... Detalhe, na época da minha separação, eu trabalhava numa boutique. Essa boutique, por conta de pandemia e tudo mais, me deu as férias adiantadas e me mandou embora. Simplesmente, durante a minha separação, eu fui mandado embora do meu serviço. Só que minha irmã mexia com... A época que eu morei com ela, ela estava mexendo com... comandando o Legal Cap em Diamantina. Então, eu estava fazendo uns bicos, trabalhando com ela e estava recebendo meu seguro-desemprego. Foi onde eu me segurei, porque eu não estava recebendo pensão. Eu fiquei muitos meses, se bobear até um ano, sem receber pensão nenhuma, sem ajuda nenhuma. Então, foi muito difícil, porque aí meu seguro acabou, eu procurava emprego, não achava. Eu ia na Y de Diamantina, que sempre eles postavam emprego. Não conseguia emprego de jeito nenhum. Gente, foi uma fase assim complicada. Todo quanto é emprego que eu via, eu procurava, independente do que fosse. Então, acaba que eu tive que fazer, eu fiz muitos bicos com ela. Enquanto eu tava no Legal Cap, ok, eu fazia a rota do Legal Cap, eu ficava na tenda, era muito bom e eu tinha meu seguro. Foi acabando o seguro, do nada eles tiraram ela da Legal Cap, então, quando eu estava nessa casa do Guinda, eu me vi sem isso tudo e não arrumava serviço e vira e mexe para resolver tudo, eu tinha que vir de Diamantina, então gastava gasolina, difícil, ainda não tinha pensão. E aí, o que acontece? Nessa casa do Guinda eu me vi assim, fiquei lá um tempo, eu não lembro, foi uns meses. E mesmo o aluguel sendo barato, eu me vi assim, sem recursos para poder pagar o aluguel, sem recursos para comprar as coisas para minhas filhas, lanche, minha mãe e minha irmã que tá, eu comentei com elas que eu sou muito difícil de pedir ajuda também. E quem me ajudou foi minha mãe, comprou uns lanches, depois minha irmã também comprou uns lanches para minhas filhas, porque eu tava desempregada, sem recurso nenhum. Foi quando minha mãe ofereceu para me morar na casa dela. Ela é 2 andares, só que a escada, tudo é por dentro. O que que ela fez? Ela foi para a parte de cima e me deixou ficar na parte de baixo. Ela falou, não, Cíntia, vem pra cá, que aí você não vai pagar aluguel, nem as outras contas, nada, você não vai pagar nada. Até a comida, ela falou comigo que você não vai pagar. Então, o que acontece? Mãe é mãe, né, gente? Mãe é a pessoa, assim, é um anjo na vida da gente, você precisou, é sempre a mãe ali. A época também que me tiraram, que não me aceitaram na casa onde eu morei, quando era casada, que me puseram meio que pra fora de lá, mãe que arrumou um caminhão de mudança, assim, rapidão pra tirar minhas coisas de lá, que eu tava chorando muito. Então, assim, mãe é anjo na vida da gente. E aí ela me deixou e assim eu fiz. Fui pra casa dela, levei meus móveis, tudo, né? Saí da casa do Guinda e fui pra casa da minha mãe. E foi uma bênção, porque minha cabeça aliviou, porque não tinha aluguel, não tinha que preocupar com as coisas, só continuei preocupando em arrumar serviço. Aí lá eu fui em muitas entrevistas e tal, só que não consegui, fiquei meses e meses. Mas mãe me ajudando muito. Foi quando mãe conversou também com o pessoal, a tia das meninas, pra me ajudar. Eles começaram a fazer compra
de lanche, de tudo assim pra elas, de comida e mandar pra mim. Aí... E aí eu fiquei mais tranquila, mas continuei procurando emprego e não tão tranquila porque eu não gosto de ficar sem ter o meu emprego. Aí comecei a fazer um monte de bico. Fiz bico era um negócio que tinha de ficar entregando panfleto. Até de quadrilha, palhaça, eu já me fantasiei nesse negócio, que era final de semana, e tinha que... Era tipo um grupo de animação, sabe? De eventos e tal. Aí até de quadrilha, toda palhaça, eu me fantasiei, entregava panfleto, fiz faxina na casa de um amigo meu, casa assim que não tinha nada, era casa que ele ia alugar. Então fiz muitos bicos para não poder ficar parada. Eu não tenho medo de trabalhar, nunca tive. Então, às vezes, era as faltas de oportunidade que eu tinha, mas sempre que aparecia alguma coisa, um bico, alguma coisa, qualquer coisa eu tava fazendo. Porque eu tinha minhas duas filhas e por mais que eu não tava mais pagando aluguel, alguma coisa, não, nunca gostei de ficar sem trabalhar. Até quando eu era casada, por mais que eu não tinha uma casa para manter, sempre eu tinha o meu dinheiro. Quando eu não tava vendendo roupa, eu tava trabalhando fora, já trabalhei em joalheria, supermercado, caixa de supermercado, joalheria, boutique, já vendi roupa, vendi semijoias. Então sempre, desde novinha, quando eu era adolescente, criança, eu fazia pulseirinha para vender. Tentava fazer uma unha, só que eu nunca fui muito boa em fazer unha, aí não dava certo. Até num salão da irmã de um amigo colega meu, eu tinha uns 15, 16, 17 anos, eu fui tentar trabalhar nesse salão, mas não deu muito certo, porque unha não era meu forte, eu tentava, mas não dava certo. Então, assim, nunca tive medo de trabalhar, nunca gostei de ficar parada sem o meu dinheiro, sempre tive essa independência, assim. Aí fui morar com a mãe, lá passado alguns meses, também acho que foi meses, eu... Outros anjos da minha vida que são minhas melhores amigas, amigas de infância mesmo, que são as que eu considero muito. Hoje eu tenho pouquíssimos amigos, elas são as minhas amigas de infância que são minhas amigas mesmo assim, da vida, que eu trouxe a vida toda. Estão sempre em festa de aniversário das minhas filhas, eu sempre em festa de aniversário dos filhos delas, a Fernanda. E eles têm, o pai dela sempre mexeu com gás, e eles têm um depósito de gás. Hoje, ela e o marido, né, porque o pai dela já faleceu, infelizmente. Eu gosto muito delas, e na época ela me ligou e falou assim, Cíntia, você já arrumou serviço? Eu falei assim, ainda não. Aí ela, não, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Aí, passado mais alguns dias, ela falou que ela tava grávida da segunda filhinha dela e que ela ia tirar licença e que se eu queria ficar lá no escritório do gás. Foi, assim, uma bênção. Eu tenho uma imensa gratidão por ela até hoje. Ela, a Lid, a Luana, são minhas amigas, assim, de infância pra vida. E tenho imensa gratidão e eu fui pro gás, pro escritório do gás. E fiquei lá, trabalhei lá muito, minha vida assim mudou muito. Foi uma época que eu também conseguia trabalhar e aproveitar os finais de semana e para essas festas de roça que eu adoro. Então assim, foi muito, muito bom. Consegui tirar minha carteira D, porque aí eu tinha o dinheiro que eu já estava em mente por causa do meu cunhado. Meu cunhado trabalhava na Anglo e ele começou a namorar, casou com minha irmã e ele falava muito bem da Anglo, dos benefícios e tal. E eu comecei já a ter aquilo. Aí eu falei assim, o primeiro serviço que eu conseguir arrumar, eu vou tirar minha carteira D. Foi o que aconteceu. Quando eu fui pro gás, dei processo, dei entrada na carteira D, né? E falava assim, eu tava muito focada, eu falava, vou tirar de primeira. Gente, o pensamento manda muito na vida da gente. Eu era uma pessoa no casamento muito negativa, muito pra baixo, as coisas eram muito difíceis pra mim, pra conseguir tudo, porque eu já ficava muito pra baixo, muito negativa. Eu tinha muita crise de pânico, ansiedade no casamento, então me atrapalhava em muitas coisas. E foi aí que eu falei, vou tirar minha carteira D de primeira e vou trabalhar na Anglo. E foi desse jeito, gente, aquele pensamento assim, aquele pensamento. Na minha casa, lá eu morando com a mãe, eu sempre arrumava as coisas pensando assim, eu vou me mudar pro Cerro para trabalhar na Anglo e vou conseguir, vou tirar minha carteira D. E tanto pensamento positivo, tanto pedir a Deus, Nossa Senhora Aparecida, que eu consegui. Tirei minha carteira D de primeira,
Foi assim, nossa, gratificante demais. Foi um começo da minha maior independência, que eu já estava muito independente, né, com minhas filhas, mas foi o começo, assim, a chave. Foi a chave de mudança para minha vida, depois de passar tantas coisas ruins, depois de passar por um casamento tóxico, por um e abusivo, por passar aperto de dinheiro, falta de emprego. Gente, foi muito gratificante. Aí comecei, tirei minha carteira de primeira no dia 13 de janeiro de 2022. Foi 22. Quando foi em maio, mais ou menos, janeiro, fevereiro, março, abril ou maio, eu já estava, saiu as vagas, né, para ângulo de operadora, e eu entrei e já estava no processo seletivo e fui passando. Cada etapa eu comemorava muito, gente, porque foi assim, foi uma coisa tão boa na minha vida, uma coisa que eu queria tanto e que eu fui conseguindo. Foram umas 6 etapas ou mais. Então, assim, teve o cadastro, eu tinha que ser aprovada, né? Cadastro com meu currículo. Aí ia passando as fases, teve entrevista online, que tava tudo online ainda. Teve teste psicológico, teve uns videozinhos que você tem que gravar, 3 vídeos. Esse foi antes da entrevista. Teve cadastro, esses vídeos que você grava antes. E depois entrevista, teste psicológico, depois o médico. Então, cada etapa eu comemorava muito. Deixa eu arrumar essa câmera aqui, que ela fica mexendo. Cada etapa eu comemorava muito, era uma vitória muito grande na minha vida. E eu fui fazendo, fui separando todos os documentos para poder mandar. E aí foi difícil, foi conversar com minhas amigas que eu teria que sair e tal. Eu já tava fazendo quase um ano lá. Isso mesmo, eu já tava com 10 meses lá. Que ela foi ganhar neném e acabou que ela foi me deixando mais e diz elas que eu ia ficar lá. Se eu não fosse pra Anglo, ia me deixar lá, porque eles têm um depósito também de abrir um depósito de material de construção, ele tem a construtora, então serviço pra mim ia ter lá, graças a Deus. Só que eu tava muito focada na Anglo porque salário maior, os benefícios, Unimed, a vale alimentação, muita coisa boa. E foi onde eu consegui trabalhar, passar o processo da Anglo, que hoje eu estou na Anglo. E assim, mudou muita coisa na minha vida. Eu mudei pro Cerro, né? Eu acho que a mudança do Cerro não tem no canal, porque eu tinha meio que parado de fazer vídeos, estava fazendo muito pouquinhos vídeos. E aí foi onde eu fui pro Cerro. Aí minha mudança pro Cerro, trabalhar na Anglo, aí teve treinamento online, depois começou a ir pra lá, então tudo muita novidade, eu tava amando muito. E amava, eu opero o Pipão, depois me treinaram na Patrol, eu não gosto não. E na escavadeira, me treinaram, eu gosto da escavadeira, só que eu não tava trabalhando muito nela. E o Pipão, assim, aquele caminhão gigante, eu amava, eu tenho foto no Instagram com ele, vou ver se eu consigo pôr a foto aqui pra vocês. E eu me senti, assim, muito... Nossa, eu não sei nem explicar, foi uma conquista, assim, pra mim muito grande. A minha independência, morar lá sozinha com minhas filhas, pagar todas as minhas contas, o meu aluguel, minha casa, eu consegui viajar com minhas filhas para Caldas Novas, é, que até então viagens que eu fazia só no meu casamento, eu consegui fazer sozinha com elas, fui para Caldas Novas, assim, eu pagando tudo, foi tudo muito gratificante, essa independência imensa que eu ganhei por trabalhar, por correr atrás e por ir trabalhar na Anglo, na mineradora. E fiz festa de aniversário para minhas filhas e assim, me tornei. Eu acredito que eu fui muito forte por tudo que eu passei. Então foi uma chave assim na minha vida de eu ter um emprego melhor para poder conseguir mais coisas, mais a minha independência. Então foi muito gratificante. Hoje, atualmente, essa última mudança, acredito que foi a última mudança que eu mostrei pra vocês. Porque, peraí, vamos lá. Eu já me mudei quantas vezes? Vamos ver aqui. Eu até falo no início de um vídeo aqui da Casa Nova que eu me mudei acho que umas 6 vezes. Eu me mudei pra essa casa do Jardim Imperial, ainda casada.
Voltei para do Bom Jesus, mas aí no primeiro dia já não deu certo. Fui morar com minha irmã, terceira. Da minha irmã eu fui pro Guinda, quarta. Do Guinda eu fui pra casa da minha mãe, quinta mudança. E da casa da minha mãe eu fui pro Cerro, sexta mudança. E aí, nessa sexta mudança do Cerro, aconteceu, aí trabalhei, fiquei mais de um ano, né, na Anglo, tem mais de um ano, já vai fazer 2 anos que eu tô na Anglo. Só que o que acontece? O que aconteceu, a real situação hoje, eu consegui comprar minha casa própria, graças a Deus, em Sete Lagoas, porque, enfim, era mais fácil, casas, eles constroem muita casa aqui para poder vender, são casas novas, acabei de comprar casa nova, financiamento é mais. Tem as burocracia, mas enfim, dá mais. A gente consegue melhor do que lá na minha região. Eu acreditei por isso. Na região lá, Diamantina, Cerro, não é muito fácil para comprar casa. E como minha irmã estava morando aqui, meu irmão, eu peguei e comecei a olhar umas casas aqui, gostei muito de uma casa e comprei essa casa aqui, que é a última mudança que eu mostrei, a casa que eu estou hoje. A minha atual situação hoje é que hoje eu tô na luta contra uma depressão grave, onde eu tô fazendo tratamento desde dezembro. O que acontece? Essa depressão veio. Outro fato que eu não contei aqui, entre essas mudanças e tal, o pai das minhas filhas piorou muito no alcoolismo, ficou em situação assim muito crítica do problema com o álcool e não aceitou ajuda e tal. E ano passado, em outubro, ele veio a falecer. Deu um câncer no pâncreas, em estado terminal, e ele voltou a beber e complicou muito a situação, ele faleceu. Eu fui no velório, levei minhas filhas, tive que contar para elas, não foi fácil. Eu estava trabalhando, eu estava dentro do equipamento e lá a gente não pode levar celular. Meu coordenador pediu para me chamar e eu já cheguei lá, assim, como eu tinha ficado sabendo que ele estava internado, a tia dele me falou, uma semana mais ou menos que eu tinha ficado sabendo. Acho que 2 dias que eu tinha ficado sabendo, rapidinho eu já fiquei sabendo da notícia da morte. E eu já fui com as pernas tremendo e assim, eu chorava, eu gritava de desespero porque eu ia ter que contar para minhas filhas. E assim, foi 11 anos juntos, então toda uma situação. E nisso, depois disso eu já não fiquei muito normal. Já vinha muita pressão do serviço, muita coisa. A patroa que eu não gostava de operar e tava indo muito para ela, com chuva, com tempestade. E aquilo me assustava, me deixava. Aquele amor que eu tinha por trabalhar ali já não tava tão legal. Eu ia trabalhar sempre tremendo, eu ia para dentro do equipamento tremendo muito, eu tava muito mal. Então eu procurei, quando eu procurei a psiquiatra, eu achava que eu já estava fazendo terapia com a psicóloga, só que eu procurei a psiquiatra achando que eu estava, talvez crise de ansiedade, por estar aqui num equipamento que eu não gosto, trabalhar no muito perigo, chuva, tempestade e tal, eu não estava bem. Quando eu fui nela, ela me diagnosticou com depressão. E na primeira vez ela me afastou só 15 dias, né? Um atestado de 15 dias. Passou medicamento e tal. Só que eu piorei muito. Quando eu voltei nela, eu já estava com uma depressão grave. A minha depressão piorou muito. E hoje em dia eu continuo no acompanhamento com a psicóloga, com a psiquiatra. Já mudou meu medicamento várias vezes, já aumentou a dose. Hoje eu tomo uma dose muito alta, já tomo 3 medicamentos. 2 são assim, doses bem altas. E eu tô nessa luta, estou afastada do meu serviço ainda e tentando me recuperar. Tem semanas que não é fácil, tem semanas que é muito difícil. E nessa busca de mudança de medicamento, terapia, tentando fazer as coisas para melhorar, mas igual eu tô falando, tem dias que tem dias que eu estou bem, tem dias que eu não estou, eu não sei explicar o que acontece. Tento lutar pelas minhas filhas, por elas, e vou nessa busca. O canal do YouTube me ajuda muito, porque eu sempre gostei.
Quando eu comecei a gravar pro YouTube, eu ainda era casada. E a minha distração para os meus problemas no casamento foi gravar pro YouTube. Eu me sentia bem gravando, eu me sentia bem editando os vídeos. E, e isso agora também está me ajudando, porque é um momento que eu gosto. Eu gosto de gravar vídeo. Por mais que lá no início vocês vão ver meus vídeos no YouTube, tem muitos vídeos que não ficaram legais. Eu tava começando e não tenho, até hoje, eu não tenho experiência assim, mas eu vou aprendendo a gravar, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, como eu gosto, eu procuro muito estar fazendo os vídeos, procuro ter ideias para trazer vídeos bem legais para vocês. E o que me faz bem também, que me ajuda muito. Ah, vai ter vídeos do início aí que, nossa senhora, edição não tava tão legal. Câmera, eu cheguei a comprar uma câmera profissional, mas era ruim de eu ficar passando pro computador. E no dia 2, pessoal, no dia 2 que eu mudei pra cá, comprei minha casa aqui, né? E vim de mudança, dia 2 de abril, vindo pra cá, a gente sofreu um acidente, eu e minhas filhas. E tava as cachorrinhas, minhas filhas e um monte de coisa no carro, que eu às vezes trago em mudança umas coisas no carro para não quebrar e tal. Enfim, fui entrando na curva, tava chovendo muito e na cidade de Gouveia, depois da cidade de Gouveia, que sofri esse acidente, o carro deu perca total, mas graças a Deus saímos bem, sem machucar, tivemos umas dores no corpo e tal, mas passou. Então, assim, sou muito grata, porque Deus é maravilhoso na nossa vida. Bens materiais, bens materiais, né? E a vida, enfim, graças a Deus, a gente tá com vida, principalmente as minhas filhas. Porque elas estão bem, ficaram bens, graças a Deus. E se tiverem alguma dúvida, pode mandar nos comentários, pode me perguntar alguma dúvida aí sobre essa história, sobre a minha vida, se tem alguma coisa que eu não falei aqui, vocês quiserem saber, podem mandar perguntinhas, por favor, que eu irei responder com muito prazer. E deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. E espero que vocês entendam aí a minha história, se inscrevam bastante no canal, continua se inscrevendo, curtindo, assistindo nossos vídeos, compartilhando. E é isso aí, pessoal. Um beijo. E se eu lembrar de mais alguma coisa assim que eu não falei, depois eu venho falar pra vocês. Mas enfim, eu achei que ia ser mais complicado. Eu acho que essa câmera minha tá descendo muito. Mais complicado eu vim aqui falar e tal sobre a minha história, mas é isso, deu tudo certo, enfim. Beijo e até o próximo vídeo. Voltei aqui só pra falar pra vocês, que ficou sem falar no vídeo, que eu comprei a casa aqui, né? Então, quando eu voltar pro meu serviço, quando acabar o afastamento, eu pretendo estar indo. Como eu trabalho 4 dias e folgo 4, eu pretendo estar indo pra lá. Vou ficar indo e voltando. Né, pequena? Né, pequena de mamãe? Sim. Gostosa. Porque são 3 horas. Quê? Umas 3 e pouco horas de viagem. Pra mim poder estar indo trabalhar lá. Né, Laurinha? Vem cá, olha como é que tá bonita, gente. Meu chapolim. Olha meu chapolim colorado de vermelho. Ela é muito bonita, mamãe. 14. Fica com essa cara fofa aí, gente, ó. Com os dentes pra fora. Com os dentinhos pra fora. Olha isso. Cheirosa demais de mamãe, viu? Good, essa é grude mesmo. Olha como é que fica.